Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaizu e hoje eu quero falar de uma coisa que parece até piada, mas não é. A guerra contra a beleza. Sim, agora ser bonita virou um problema. Só que por trás dessa perseguição existe algo muito mais sério. O que isso faz com as pessoas e o que elas ganham em destruir o belo. Beleza não é uma invenção cultural arbitrária. Existe uma base científica sólida para explicar por que reconhecemos algo como belo de forma quase imediata. Pesquisas em neurociência mostram que nosso cérebro responde positivamente à simetria, proporções harmoniosas e equilíbrio visual. O rosto humano, considerado belo, geralmente apresenta linhas proporcionais, sem exageros, refletindo aquilo que se chama de proporção áurea. Não se trata de moda ou construção social. É uma resposta natural, ligada à saúde, à fertilidade e até à sobrevivência da espécie. Quando olhamos algo realmente belo, não precisamos raciocinar se é bonito ou não. Simplesmente sabemos. A filosofia clássica já tinha percebido isso muito antes da ciência moderna. Platão dizia que a beleza é uma forma ideal, algo que existe em um plano superior e que o ser humano apenas contempla. Aristóteles via a beleza como fruto da ordem e da harmonia, afirmando que aquilo que é belo carrega dentro de si uma unidade e proporção. Roger Scruton escreveu que a experiência do belo não é apenas estética, mas espiritual. Ela nos conecta a algo maior do que nós mesmos. Nos recorda da existência de uma ordem superior, de um sentido. Scruton afirmava que a beleza não é um luxo, mas uma necessidade. Sem ela, ficamos espiritualmente pobres. O mundo da arte confirma essa verdade. As esculturas gregas, as pinturas renascentistas, a arquitetura clássica, todas buscavam um ideal de perfeição e harmonia. O belo não era visto como opressão, mas como elevação. A beleza inspirava, educava, lembrava o homem de que há algo digno de ser perseguido. E é por isso que em toda a história, as civilizações mais fortes e saudáveis foram aquelas que celebraram a beleza como parte essencial da vida. Reconhecer e valorizar o belo nunca foi apenas vaidade, mas a afirmação de que existe um padrão de ordem no mundo. As civilizações antigas entendiam que a beleza não era um detalhe fútil, mas parte essencial da vida humana. Para os gregos, a beleza estava ligada à areté, à excelência. O corpo belo, a escultura perfeita e a arquitetura equilibrada, tudo refletia a ideia de ordem e grandeza. Não era vaidade, mas a expressão de uma civilização que queria espelhar no mundo humano a harmonia dos cosmos. No Renascimento, essa visão voltou com força. As pinturas de Botticelli, as esculturas de Michelangelo e a arquitetura de Brunelleschi, todas buscavam a elevação da alma através da contemplação do belo. A mulher, muitas vezes retratada como Madonna, musa ou alegoria, era exaltada não apenas como corpo, mas como símbolo de fertilidade, pureza e transcendência. O belo feminino era celebrado como bênção e não como ameaça. O filósofo Edmund Burke, em sua reflexão sobre o sublime e o belo, afirmava que a beleza provoca em nós uma sensação de ternura e afeição, ligando-se diretamente às paixões mais nobres da alma humana. Para Burke, o belo não é neutro. Ele nos educa emocionalmente, molda nossa sensibilidade, nos torna mais humanos.
Roger Scruton reforçou essa ideia séculos depois ao dizer que a experiência da beleza nos ensina que o mundo faz sentido. A contemplação de uma obra de arte clássica, de uma música bem composta, ou até da beleza natural do rosto humano, não apenas agrada os olhos, mas fortalece o espírito. É uma afirmação silenciosa de que existe ordem, verdade e valor no mundo. As sociedades que glorificaram a beleza produziram mais que arte. Produziram também cidadãos mais saudáveis, mais orgulhosos de sua cultura e mais confiantes em seu futuro. É por isso que os símbolos de beleza, especialmente a beleza feminina, sempre foram centrais na identidade de um povo, onde a beleza, a vitalidade, o que antes era celebrado como saudável e inspirador, hoje é tratado como ameaça. A cultura contemporânea passou a enxergar a beleza não como um bem, mas como um problema a ser policiado. Em vez de reconhecer a força da harmonia, da simetria e da vitalidade, militantes preferem acusar a beleza de ser opressora, excludente ou perigosa. Personagens femininas em jogos, filmes e séries têm sido deliberadamente enfeiadas para atender à cartilha ideológica. O argumento é sempre o mesmo: representatividade e inclusão. Mas o efeito real é outro. É retirar do público o direito de contemplar o belo e substituir isso por figuras que celebram o feio, o vulgar e o grotesco. Jordan Peterson já alertava que quando tudo é relativo e não existe padrão de verdade, abre-se espaço para a arbitrariedade. Nesse relativismo, a beleza deixa de ser vista como uma realidade objetiva e passa a ser tratada como construção social. O resultado é simples: o belo se torna suspeito e o feio é glorificado. Roger Scruton dizia que a cultura moderna transformou a arte em anti-arte. Ao invés de criar formas que elevam, muitos artistas se orgulham em criar o que degrada, como se a provocação e a feiura fossem sinônimos de profundidade. Essa polícia anti-beleza não protege ninguém. Pelo contrário, priva as pessoas da experiência do belo, que é fundamental para a saúde da alma. Uma sociedade que demoniza a beleza está, no fundo, demonizando a própria ordem, a esperança e o sentido de viver. O progressismo não ataca a beleza por acaso. Existe um objetivo político claro: quebrar a autoestima das pessoas para deixá-las mais fracas e mais fáceis de controlar. Quando a cultura passa a demonizar o belo, ela mina a vontade natural de buscar o melhor de si mesmo. O resultado é uma população mais vulnerável, mais doente e, portanto, mais manipulável. A experiência da beleza fortalece a alma, enquanto a ausência dela nos deixa espiritualmente pobres. Uma sociedade sem beleza é uma sociedade mais triste. E a tristeza somada à insegurança gera um terreno fértil para que qualquer ideologia autoritária se imponha. Quando alguém é ensinado a não se importar com aparência, saúde, forma física e até mesmo com a ordem estética ao redor, essa pessoa se acostuma ao mínimo, ao medíocre, ao feio. Isso não é libertação, é autossabotagem. Como advertia Dostoiévski, o ser humano precisa de beleza para viver, tanto quanto precisa de pão. A engenharia cultural do progressismo age justamente no sentido contrário.
promove a feiura, ridiculariza quem busca se aprimorar, enaltece a preguiça e normaliza a desordem. Quem não busca ser melhor, seja fisicamente, mentalmente ou espiritualmente, se torna presa fácil. Pessoas sem autoestima não defendem sua liberdade, aceitam qualquer narrativa e seguem qualquer autoridade que prometa alívio para o vazio. Jordan Peterson explica que quando uma cultura abandona a ideia de ordem e hierarquia natural, o caos se instala. E é exatamente isso que vemos. Em nome de um falso igualitarismo, retiram dos indivíduos o impulso de se elevar, deixando-os nivelados por baixo, inseguros e dependentes. Esse projeto de controle cultural é perigoso porque não se limita à estética. Ele atinge diretamente a saúde. Não buscar o belo, não se cuidar, não buscar disciplina, não aspirar à harmonia, abre as portas para a obesidade, depressão, ansiedade e solidão. Uma população enfraquecida fisicamente e mentalmente é uma população muito mais fácil de governar e, principalmente, de manipular. Os exemplos recentes mostram como essa política anti-beleza atua na prática. O caso mais marcante recentemente é o da Sydney Sweeney. A atriz foi elogiada em uma campanha publicitária por ter bons genes, que no inglês era um trocadilho com jeans, que tem a mesma sonoridade. Mas era no sentido simples e óbvio de possuir um corpo bonito, saudável e proporcional apenas. Não se tratava de política, nem de supremacia de nada. Era apenas o reconhecimento daquilo que qualquer pessoa vê, que ela é bonita. Mas a militância não suportou. Transformaram um elogio em um escândalo, acusando a campanha de algo que nunca existiu ali. O simples fato de uma mulher bonita ser reconhecida como tal virou um crime cultural. Outro caso emblemático foi o jogo Stellar Blade. A protagonista Eve é uma personagem feminina com corpo harmonioso, rosto simétrico e a aparência idealizada. Em qualquer época saudável, isso seria visto como natural em uma heroína. Mas os militantes tentaram cancelar o jogo, dizendo que ele era fanservice, objetificação e irreal. O detalhe é que ninguém se incomoda quando heróis masculinos são retratados como fortes, musculosos e corajosos. A incoerência mostra que o problema não é com exageros, mas com a própria beleza feminina. Agora vemos também ataques ao jogo Wu-Chang, que mal lançou e já sofre críticas porque a protagonista tem traços delicados e a aparência considerada bonita demais para o padrão militante. O simples fato de apresentar uma mulher atraente virou pretexto para ataques ideológicos. Esses casos mostram que não é coincidência. Existe um padrão. Sempre que uma mulher bonita aparece, a militância ataca. Sempre que personagens são ajustadas para ficarem feias ou desleixadas, a militância aplaude. É a inversão da ordem natural. Demonizar a ordem e glorificar o caos. O ódio de grupos progressistas contra a beleza não é acidente, é consequência lógica de sua visão de mundo. O primeiro motivo é o ressentimento. Nietzsche descreveu o ressentimento como motor dos movimentos revolucionários. Quando alguém fraco não consegue alcançar o que admira, tenta destruir esse algo para que ninguém mais o tenha. A beleza feminina desperta justamente isso: inveja, frustração, e por isso vira alvo.
O segundo é o igualitarismo radical. A cultura dos progressistas nos mostra que eles não suportam diferenças naturais. Se alguém nasce mais bonito, mais talentoso ou mais virtuoso, isto é visto como injustiça. A resposta é nivelar por baixo. Em vez de elevar os feios à beleza, tentam arrastar os belos para o feio. Mas quando se tenta abolir hierarquias naturais, o que se instala não é igualdade, e sim o caos. O terceiro é o materialismo. Para o progressismo, tudo é socialmente construído e nada transcende. A beleza que nos conecta ao redor e ao sagrado ameaça essa visão materialista. Atacar a beleza é atacar a própria ideia de que existe um padrão superior que deve ser respeitado. O quarto e o mais importante é o controle cultural. Por exemplo, as feministas odeiam a feminilidade porque não suportam a diferença natural entre homens e mulheres. Para manter o mito da igualdade absoluta, precisam apagar ou demonizar tudo que ressalta o feminino tradicional: curvas, delicadeza, sensualidade. Quanto mais enfeiam as mulheres, mais reforçam a ideia de que não há diferença entre os sexos. Por fim, há o ódio ao símbolo. A beleza feminina sempre foi símbolo de vida, fertilidade, pátria e família. Atacá-la é atacar as bases da civilização ocidental. Dostoiévski escreveu que a beleza salvará o mundo. O progressismo, ao contrário, acredita que a beleza condena o mundo, porque expõe as diferenças que eles tentam esconder. No fundo, não é apenas que odeiam o belo. Eles precisam destruí-lo para impor sua visão de sociedade nivelada, doente e manipulável. Agora eu quero saber de vocês. Quais obras vocês já viram sendo enfeiadas de propósito para agradar essa militância anti-beleza? Será que eu também esqueci de alguma obra que foi atacada só porque tinha uma mulher bonita? Deixe aqui nos comentários que eu adoraria saber. E se esse vídeo fez sentido para você, deixe um like e compartilha com alguém que vai gostar dessa discussão. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Kaiju.